Então tá, estamos de volta aqui, batendo um papo já, sabendo que nós vamos fazer um pinga-fogo daqui a pouco sobre nota fiscal gaúcha. Então, eu queria que o Zambelli falasse um pouquinho pra gente do trabalho dele, de como é que ele tem levado, além das nossas fronteiras gaúchas, aí o trabalho, né? Que é muito bacana também. Porque não é só a tatuagem, mas a remoção de tatuagens também faz, remoção de né? tatuagem. Eu trabalho só com laser em remoção de tatuagem e no laser pós-cirúrgico, né? Mas a área terapêutica na área da psicoterapia holística, certo? Então, assim, o que acontece? No Brasil ainda é muito pouco difundido o laser como terapia. Em toda a Europa, Estados Unidos, na Ásia, é muito difundido o laser. O laser hoje está em primeiro lugar, digamos assim, nas terapias de primeiros socorros. Hoje, Nova York, por exemplo, todas as ambulâncias de pronto atendimento de Nova York são equipadas com equipamento de laser. Para na hora da pessoa sofrer um AVC, o laser ou estancar, ou poder ou criar um coágulo, ou dissolver um coágulo num AVC. Tá? Então o laser está muito difundido. No INCOR, o pessoal da cardiologia trabalha muito com laser também em suas operações, né? E vários outros hospitais mais na região de São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui para o Rio Grande do Sul eu sou diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Laser na região sul, nós estamos começando um trabalho de conscientização. Como não é uma área 100% médica, e sim é uma área da medicina integrativa, que integra outras medicinas e da medicina tradicional e holística, nós ainda temos uma certa barreira a romper. Diferente na Europa, que foi onde eu fui buscar o conhecimento, né? Lá na Europa, hoje, a medicina integrativa, a medicina holística, ela vem sempre junto com a medicina tradicional, a medicina normal como nós temos, a alopática, né? Então o laser ele só tem a crescer na área da saúde. Nós temos avanços muito grandes no tratamento de câncer, nós temos avanços muito grandes para tratamento de feridas que não cicatrizam, para diabetes, para pressão alta. Então ele é bem amplo o espectro em que se pode trabalhar a área do laser. Bem legal. E bom, o pessoal queria fazer algumas perguntas aqui, né, sobre a nota fiscal gaúcha, para a gente deixar o nosso telespectador mais bem informado e tirar algumas dúvidas realmente da questão. Marcelo, queres começar? Pode ser. Eu acho que temos duas linhas aqui que a gente pode explorar. Tá? Uma delas, que eu acho que talvez uma linha importante, que é o desmistificar o por que usar, ou por que eu iria usar ou colocar meu CPF na nota. Né? Uma das coisas que a gente ainda tem como, acho que talvez de quebra de paradigma, né? Que é o contexto, a gente até conhece um pouco, que é, se eu colocar a minha nota, meu CPF, qual o cruzamento que isso vai me dar lá na receita, o quanto isso para mim é arriscado, o quanto não é, né? Essa parece uma coisa tão simples, né? Tão trivial, mas isso a gente sabe que é um empecilho grande aí para o pessoal passar a cada vez mais usar, né? Ou se cadastrar, de fato usar e colocar o CPF na nota. Né? Então, queria que a gente pudesse explanar um pouquinho mais para o nosso público sobre esse assunto. Marcelo, o Karina, os colegas da bancada, realmente o medo das pessoas em colocar o CPF. Por que existe esse medo? Porque são mitos, são lendas urbanas que foram passadas e acabam se tornando na cabeça das pessoas verdade. Mas por que o CPF? Essa é a pergunta. Por que eu tenho que botar o CPF? Primeiramente porque o CPF é um dado universal. Nós temos o CPF a partir do momento que nascemos e nos acompanha até o final da vida. Pronto, esse é um dado universal que temos em todos os estados do Brasil. E é o único documento que é uniforme no Brasil inteiro. É o único documento que todos os estados usam, seu CPF com 11 dígitos.
Bem, mas isso só não chega para convencer as pessoas. Mesmo assim, alguém vai dizer, não, mas tem um pega-ratão, tem alguma situação que vai me prejudicar. Eu começaria fazendo uma pergunta para quem nos escuta e para quem tem esses medos. Alguma vez, quando você colocou o CPF, alguém te pediu um documento para saber se o CPF era o seu? Alguma vez alguém pediu o seu nome na hora de colocar o CPF? De fato, a gente sabe o CPF da gente, mas a gente sabe que podemos saber muitos CPFs. Até porque se nós entrarmos nas prestações de contas eleitorais, de todo mundo que esteve participando das eleições, que prestou contas eleitoralmente, vai estar todos os dados ali. Não é que é para usar estes CPF dessas pessoas, muito pelo contrário, cada um usa o seu. Mas quando você vai dizer o CPF, você diz o CPF de quem você quiser. Se você quiser dizer um outro CPF, você deve usar o seu. Então, ele passa a não ser um dado confiável. Nós temos 14,4% da população gaúcha cadastrada no programa. E ele passa a não ser um dado confiável para uma outra fiscalização. E os outros 85,6% que não são cadastrados, eles têm alguma fiscalização? Somente esses 14% seriam fiscalizados? Temos alguns estados no Brasil que não têm um programa de fiscalização que usa o CPF. Estes estados não teriam pessoas sendo fiscalizadas, porque eles não têm nenhum programa que põe o CPF na nota. E, acima de tudo, o CPF tem uma importante capacidade, porque, por exemplo, a ligação com o desconto no IPVA. Da mesma forma que o programa destina 18,3 milhões para as entidades, 15 milhões para o sorteio aos cidadãos, ele destina mais de 20 milhões no ano de 2018 em desconto do Bom Cidadão até 5% no IPVA. E esse desconto só consegue ser medido porque ele tem um CPF que diz que aquele CPF é daquela pessoa que é proprietário daquele automóvel. Se não fosse assim, vamos supor, Marcelo, Evandro, Marcelo e o Giovanni, que tivessem outras pessoas, a Karina, o Adelar, eu mesmo, outras pessoas com o nosso nome que tivesse carro. Como nós saberíamos que aquele carro seria o meu? O que nos liga a isso é o CPF, que faz com que aquele carro, de fato, o documento comprove que ele seja meu. Estas são algumas situações. Mesmo porque a própria lei diz que o responsável pela compra não é necessariamente o responsável pelo recurso financeiro. Nós temos um município do estado chamado Palmitinho, lá no norte do estado, onde 70% da população do município é cadastrada no programa. Nunca se houve notícias de que alguém tenha sofrido alguma fiscalização por causa disso. Muito pelo contrário, a cidade vai muito bem, obrigado. As entidades de lá, como as pessoas colocam o CPF, têm essa ligação com as entidades, são as que mais recebem recursos no estado. E não tem nenhum motivo para se ter uma fiscalização sem primeiro nos informar que haveriam esses cruzamentos de dados. Então, com todas estas situações, nós moramos num país, o Brasil, que para algumas coisas nós estamos bastante evoluídos. E uma das coisas é esta, na área da informação. Nós saberíamos se a Receita, se os órgãos fiscalizatórios estariam usando esses dados para esse fim. Então, nós temos esta garantia. Porém, nós temos também algumas situações em que alguns líderes, algumas pessoas notórias dentro da nossa comunidade, das nossas entidades, pensam diferente. E aí, muitas vezes, aquilo que o cidadão normal pensa acaba dando espaço para o que este líder, possa estar dizendo. Então, são mitos, são situações em que um fala, o outro comenta, o outro diz que é verdade, e aí ela passa a ter uma conotação de verdade. Mas o CPF, ele tem este condão de fazer esta ligação da pessoa para com o IPVA, para com a entidade. E depois, em todos os programas de fiscalização no Brasil, nós temos usado o CPF, em todos os outros estados. Nós já tivemos aqui, saiu do programa Nota Fiscal Gaúcha, um programa muito parecido na Bahia, em Goiás e no Distrito Federal. E temos outros programas que são em outros estados, que também
são parecidos, mas porém com uma situação um pouco diferente, centrado mais no cidadão, devolvendo o recurso para o cidadão. Nós temos o nosso centro, as entidades do terceiro setor. E o colocar o CPF faz esta ligação íntima com a entidade. Adelar, eu só vou colocar aqui, o Evandro quer fazer mais uma pergunta. Uma informação para o telespectador, eu fiz uma consulta no site da Nota Fiscal Gaúcha. Em Novo Hamburgo, na área de educação, nós temos 25 entidades cadastradas. Educação, então são escolas e outras entidades. Assistência social são 19 entidades, saúde são 4 e defesa dos animais não tem em Novo Hamburgo nenhuma cadastrada. Então tem uma oportunidade aí das entidades sérias, né, de defesa dos animais que existem em Novo Hamburgo se cadastrarem no programa, correto, Adelar? Sim, nós temos em Novo Hamburgo que recebem recursos, que receberam recursos. Na última etapa, 53, foram 44 entidades. Porém, nós temos algumas não recebem nesta etapa, então fica para a etapa seguinte. Mas é esse número de entidades que tem em Novo Hamburgo, sim. Giovanni também tem alguma duvidazinha também. Eu tenho uma dúvida sim, Adelar. O que eu quero saber, tá? Eu quero saber o porquê eu tenho que botar. Por que eu tenho que botar o meu CPF? No momento que eu não tenho carro, né? Então não vou pagar IPVA, eu tenho uma entidade que eu gosto muito e que eu quero ajudar, mas eu quero saber o porquê eu tenho que botar o meu CPF, porque pelo que eu entendo, no momento que eu estou fazendo uma compra num hipermercado, num shopping, aquela loja ela vai pagar o imposto. Tá? Então o porquê de eu ter que vincular o meu CPF? Já que eu estou fazendo a compra e a loja vai recolher o imposto dela. Qual é essa ligação entre CPF e o recolhimento de impostos e da onde que vem esse dinheiro para sustentar essas entidades que o Nota Fiscal Gaúcha hoje apoia? Tu precisas colocar o CPF porque para você fazer parte do programa você tem que ser cadastrado. Eu quero ser do programa Nota Fiscal Gaúcha porque eu concorro a 1 milhão de prêmios por mês, porque tem 2 milhões de prêmios extras, 1 milhão em setembro, 1 milhão em dezembro. Eu quero fazer parte do programa. Se você não colocar nenhuma entidade, você não vai fazer parte do programa. Então, se você quer concorrer aos prêmios, você tem que fazer parte do programa. Para você fazer parte do programa, você tem que se cadastrar. Para você se cadastrar, você tem que colocar o teu CPF, e aí vai ter que escolher pelo menos uma entidade. O teu CPF lá no hipermercado, no mercado, no pet shop, no restaurante, vai ser para que te ligue com o programa. Se você gastar R$100, te dá direito a um cupom eletrônico. Esses R$100 geram 100 pontos e esses 100 pontos vão 20% para cada entidade. Se você não tiver cadastrado no programa e não colocar o teu CPF e pedir a nota, está satisfeita a tua obrigação. Está satisfeita a tua obrigação e está satisfeito o dever de quem te vende, né, que é emitir o documento fiscal. Porque um dos objetivos do Estado é buscar evitar a sonegação, ou o máximo possível. Mas dentro do programa, o CPF é que te faz essa ligação íntima com as entidades. Mas se você simplesmente pedir a nota, a tua função de cidadão está feita. Aliás, nem precisava você pedir. A empresa deveria, por força de lei, emitir esta nota fiscal. Adelar, Giovanni, não sei, vamos ver a minha opinião, mas é uma votação eletrônica, correto? Então, para evitar fraude também, então no momento que se escolhe uma entidade, como é que a gente vai garantir, por exemplo, que digamos, o diretor de uma entidade pede para várias pessoas votarem naquela entidade, né? E, digamos, ter mais de uma pessoa vote mais de uma vez. Talvez nesse ponto o CPF é importante, que vai garantir que cada pessoa possa escolher até 5 e a pessoa não vai ter uma fraude nesse sentido. Uma mesma pessoa, vou votar 2 vezes na mesma entidade ou 3 vezes na mesma entidade. Então isso é um sistema que, como qualquer sistema de votação eletrônica, precisa ter uma proteção contra a fraude na votação, né? Isso, Adelar. Né? Evandro, mas não é votação. Tu não tem votação nenhuma. Você
Eu escolho as entidades, mas acaba sendo uma votação, porque se cada cidadão que tem um CPF escolhe as entidades de preferência, acaba sendo uma votação. Uma destinação, né? Uma destinação, e aí uma votação, entre aspas. Eu diria que talvez não tratasse como votação, porque a pessoa tem que consumir. Quando ela comprar e ela colocar o CPF, e aí tu manda pontos para as entidades. No final da etapa, esses pontos, pela dinâmica do programa, se transformam em valores. Então, se o cidadão, ele se cadastrou, ele escolheu as 5 entidades dele, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, o ideal é sempre escolher 5, mas ele não consumir, ele não vai gerar nenhum ponto. Mas evita a fraude também, né? Com certeza, fraude, não tem possibilidade de fraude. A meu ver, né, vamos no modelo simplista. Tá? Na minha visão, eu acho que esse modelo simplista tem que ficar na cabeça de todo mundo. O que é a essência da nota fiscal gaúcha? É uma forma do próprio governo pedir, entre aspas, né, ou compartilhar essa, vamos dizer assim, uma responsabilidade que não necessariamente, ou que deveria ser mais maciçamente adotada, que é a emissão da nota. Então, exato. Hoje, o que a gente tem? A emissão da nota, a gente sabe que é uma obrigação fiscal, ponto. Tá? Mas sabe que também, e aí, sem ser hipócrita de forma alguma, né, que nem sempre ela é adotada. Então, o grande benefício, a meu ver, o que a gente tem? No momento que eu estou fazendo isso, eu estou, sim, dando uma bonificação para eu ter na ponta, né, um auxílio, né, ou uma correlação, ou um compartilhamento com o contribuinte, ou quem está adquirindo aquele produto, de ele fazer esse pedido, né, ou exigir a sua nota. E a contrapartida disso é, sim, ter aí uma bonificação, que essa bonificação é repassada para as entidades. Eu pelo menos, a minha visão, posso estar equivocada, mas ela é mais ou menos simplista sobre esse lado. Se estivéssemos no mundo ideal, o mundo ideal talvez não precisasse disso, porque a gente teria todo mundo emitindo nota, era mais fácil pegar um valor específico, não teria nenhum ônus de ter tudo isso e faria lá a distribuição. Como eu tenho esse lado, eu tenho a possibilidade, claro, de eu destinar o meu uso para quem eu assim defino, porém tendo também o outro lado, que é o ganho de ter aí uma parceria governo para consumidor, para com o consumidor, de que a gente tenha, entre aspas, não vou usar a sonegação como a palavra, mas uma não emissão de nota fiscal. E se estou certo, acho que o que mais que a gente tem que fazer é desmistificar isso e explicitamente chegar para o público e dizer, por favor, peçam nota fiscal, ajudem a gente ter aí uma maior emissão de nota, ajudem aí a gente ter um pagamento de impostos maior, a ter uma coleta maior de receita devida e legal, e ok, dentro disso, no final, vocês têm o direito de destinarem esse dinheiro a quem quiser. Giovanni, não sei se eu sou simplista demais, mas para mim... Giovanni queria se colocar, eu acho que, isso. Nossa, eu acho que tu tem que beneficiar o cidadão de alguma forma. Vou sortear 1 milhão no meio do ano, vou sortear 1 milhão no final do ano para te botar teu CPF na nota para a empresa que tu está comprando. Poder emitir uma nota fiscal, eu acho isso o fim do mundo. Eu acho que no mundo ideal isso deveria ser, nossa, eu comprei, paguei, sabe? Porque esses 2, 3 milhões que vai ser sorteado entre os cidadãos, poderiam beneficiar outras entidades, poderiam beneficiar de outra maneira, poderiam ser destinados para mais entidades ainda. Então, assim, eu acho que a população tem muito que aprender e eu acho que tem que aderir à nota fiscal gaúcha. Infelizmente, é ainda assim.
né? Nós temos que ganhar alguma coisa para poder fazer alguma coisa. Então é a política do adestramento, né? É a política do adestramento. Eu vou me acostumando a fazer algo na medida que eu vou ser retribuído. Então, pessoal... Maturidade forçada. Né? Exatamente. Eu posso dizer que eu ganhei a noite aqui, porque é exatamente, Giovanni, aonde nós queremos chegar. Nós não precisamos ter uma vantagem para fazer aquilo que vem beneficiar todo cidadão. Eu tive a oportunidade, de 2009 a 2012, de ser secretário de Fazenda, e hoje é espinhosa essa função, do município de Porte Médio para Grande, lá da minha região, Frederico Westphalen. Eu dizia para a população, e eu dizia lá como gestor, que nós não temos a máquina que fabrica dinheiro, e o Estado não tem essa máquina que fabrica dinheiro. A União tem, mas ela tem que ter laço para fabricar, ela não pode sair fabricando a Casa da Moeda. Qual é que é o dinheiro do Estado, da União, do município? É o dinheiro de tributos. E como é que ele é gerado? Através da produção, através das riquezas. E qual é a parte que vai para o Estado? A parte que vai ser tributada. E como é que ela está sendo, como é que ela é medida? Hoje muito é pela nota fiscal. E se esse dinheiro não chega nos cofres públicos, eles não retornam em políticas públicas. E aí nós vemos problema na saúde, na educação, na segurança, nos salários. Então nós estamos vendo os problemas. Nesse modelo nós chegamos aonde nós estamos. Nós temos que mudar a conscientização. Mas o Giovanni, o Marcelo, o que vocês me disseram aqui me deixa muito feliz. Haverá um dia em que não precisaremos mais dar prêmio para o cidadão fazer a sua parte. Haverá um dia em que o altruísmo e a consciência será tão elevada que nós talvez vamos fazer isso automaticamente por entender que os recursos públicos devem ser do Estado. Nem eu, nem você, Marcelo, gostamos de ser enganados. Ninguém gosta. E quando você compra, nós pagamos o tributo. E se o tributo não chega no Estado, ele não chega nos cofres públicos. E se ele não chega, ele não volta em políticas públicas. E aí, para mim, daqui a Porto Alegre, talvez falte iluminação na rodovia, falte manutenção das rodovias, falte segurança nas estradas, falte professor nos colégios, né? Falta equipamento nos hospitais. Então, tudo isso é uma situação que acontece se o tributo não chega no Estado. Mas ainda nós temos que dar este incentivo, este adestramento para que as pessoas consigam fazer a sua parte. Infelizmente, mas nós vamos superar e vamos vencer essa situação. E posso dizer para vocês que Novo Hamburgo, aqui na etapa 53, o Estado pagou isso no dia 28 de março. São R$50 mil que as entidades daqui receberam. Já estamos agora anunciando para a semana que vem a etapa 54 e o valor será maior do que este. Então esses recursos chegam para as entidades e eles chegam de forma descompromissada para investir naquilo que mais precisa ser feito. Não sei se tu tem essa informação, mas como é que está a participação de Novo Hamburgo proporcionalmente em relação ao Estado, digamos, o cidadão hamburguense ou do Vale dos Sinos? Qual é a posição no ranking? Qual é o nosso ranking de participação proporcionalmente, claro. O Estado tem 14,4% da população cadastrada. O que é pouco, né? Palmitinho tem 70%. Novo Hamburgo tem 14,75%. Então está na média. E o Coré de Vale dos Sinos, 13,93%. Nós precisamos melhorar este índice. Né? Então um benchmark é 70% Palmitinho, tu falou? Palmitinho. Novo Hamburgo 14%. Novo Hamburgo 14%. Nós podemos melhorar. Tá. Campanha Novo Hamburgo em direção ao Palmitinho. Vamos lançar uma campanha. Quanto esse município de 7 mil habitantes recebeu nesta etapa 53, que Novo Hamburgo recebeu 50 mil? 42 mil. Porque nós temos um índice que deixa todos os municípios na mesma situação de concorrência. Porque não podemos botar um município concorrer, um município de 7 mil habitantes concorrer com o Novo Hamburgo, que tem mais de 240 mil habitantes. Cálculo proporcional. Temos um tempinho ainda para o ponto final, Alex. O Alex e suas plaquinhas. Não é? Essas plaquinhas aí. Um ponto final muito rápido aí do Marcelo, então. Não, começa o Evandro, que o meu ponto final tá aqui deitado no chão, vou chamar ele aqui. Então, abraço algumas pessoas que estão na audiência, aí, o Sidney Roberto, a Vera Esbardelotto, sempre na audiência, Pamela Vieira, a Aninha Freires e o Canísio Edelwein. E o Canísio sempre presente. E agora o ponto final do Marcelo, que ele quer mostrar o pontinho final dele. Vem aqui na frente do pai. Tá lá na câmera, dá um boa noite para todo mundo.
E só para entenderem, quem chutou a câmera foi ele, E aquelas puxadas de orelha que eu não consegui alcançar, foi tentando fazer paraquedas ali com o iPad na mão. Nosso mascotinho, hein? Nosso mascotinho, fazia horas que estava pedindo de novo para vir aqui para aparecer na Vale, na nossa estação Hamburgo. Então, manda boa noite lá, Rafa. Boa noite. É o futuro da Vale que está aí, né? E Giovanni, teu ponto final, por favor. Eu acho que se Deus nos deu como animais que somos uma consciência, eu acho que a gente pode ser consciente e fazer as coisas de uma maneira correta. Tá aí a nota fiscal gaúcha, mais uma vez treinando a gente. Né? Eu acho que se somos conscientes, podemos fazer melhor. Um abraço para minha esposa Patrícia e para minha Duda, que está me assistindo em casa. Beijo, Patrícia Ferreira. Adelar, por favor, teu ponto final. Um abraço especial para o Marcos, né, que nos traz aqui, Karina, você, toda a equipe da Vale TV, e dizer que vendo o menino, como é que é o nome do menino? O Rafael. Tu sabe, Marcelo, que a nossa geração é uma geração meio que perdida, né? Digamos que a gente aprendeu meio na marra a cidadania, a educação, né? A gente foi meio que forçado. Esta geração do Rafael é a que nós temos que investir. É aqui que está o futuro. É nesta geração que nós vamos formar melhores cidadãos, e esses cidadãos têm o dever de ir formando uma geração cada vez melhor, até que nós tenhamos uma geração moldada assim naquilo que nós, perto da perfeição. Amanhã nós teremos aqui em Novo Hamburgo, então, Marcelo, um evento às 9 horas. E nós convidamos todas as entidades das 4 áreas. Vai ser aqui no CDL de Novo Hamburgo. Às 9 horas da manhã estaremos junto com o Marcos, junto com a CRE, e esperamos recebê-los todos nesse horário, onde nós vamos tirar todas as dúvidas, com mais tempo, das entidades, das pessoas que lá estiverem. Então, sempre assim, uma satisfação voltar a Novo Hamburgo e agradecer esse brilhante espaço aqui, Karina. Tá bom. Então tá, encerramos então a Estação Hamburgo, desejando a vocês que tenham uma ótima sexta-feira. Vocês fiquem também com a reprise na sexta-feira do programa Cá Entre Nós, às 22 horas. E a gente volta então com a Estação Hamburgo semana que vem. Até lá.